Shalom a todos. Neste vídeo eu quero abordar um tema muito importante. Criei um canal aí já faz um bom tempo, mas fiquei um bom tempo também sem postar vídeos. E quero começar agora a publicar esses conteúdos, né? Principalmente abordando esse processo de Teshuvah, que é o processo de retorno às origens, né? Que está envolvido aí com muitos, digamos assim, segredos que estão na Bíblia, principalmente quando nós partimos mais para o original hebraico, né, grego e aramaico, mas primordialmente hebraico, porque até mesmo o que nós conhecemos como Novo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, né, e depois para o grego. Mas isso aí é questão para outro vídeo. Então eu quero fazer os meus estilos de vídeo como se fosse uma conversa mesmo, sem muitos efeitos, sem muitos cortes, como se fosse realmente nós estivéssemos aí de face a face, né? Não é uma conversa humana real mesmo, né? E não essas coisas artificiais que temos hoje em dia aí, né? Então assim, eu quero começar o meu conteúdo agora e quero abordar o que está relacionado com esse processo de Teshuvah, que está relacionado também aos resgates dos conhecimentos perdidos dos nossos antepassados antigos hebreus, na qual aquele povo que foi escolhido por o Criador não foi um povo aleatório, né? Que o Criador é um Criador de ordem, de padrão, e ele revelou tudo, mas absolutamente tudo, desde questões da aliança, de tudo que nós conhecemos, até questões da ciência, mecânica quântica e vários outros assuntos que é desassociado da Bíblia, né? Por toda essa tentativa de Satanás de ocultar e cegar o nosso entendimento, né? Então eu quero começar aqui abordando um tema que dá muito mais profundidade, muito mais seriedade para a Bíblia e deixa de ser um mero livro religioso, mas se torna o nosso verdadeiro manual de vida, que é o entendimento do período atemporal, ou comumente mais conhecido como pré-existência das almas. E todo esse conteúdo que eu vou abordar aqui no meu canal, que o Criador me revelou, né, para esse caminho de Teshuvah, sou falho bastante, estou nesse processo ainda de santificação, mas todo esse conhecimento é um conhecimento antigo, um conhecimento que foi revelado para o povo hebreu. Conhecimentos muito profundos mesmo, que no sistema religioso convencional jamais será abordado. Na verdade, o sistema religioso é muito raso no questão de estudo da Bíblia, né, de conexão com o Criador. É exaltado muito o templocentrismo, o templo de pedra, de cimento e tijolo, de concreto, esquecendo que nós somos o verdadeiro templo. E qual foi o verdadeiro propósito de Yahusha, de Jesus Cristo, né, de Yeshua HaMashiach, com o seu sacrifício, né, com todos os eventos que ele fez. E todas as artimanhas de Satanás ocultando, né, o verdadeiro Messias. Então, vou começar aqui essa longa introdução, mas vou pegar aqui agora o texto de Apocalipse 12, né, que ali vai relatar o evento do início de tudo. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava, com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis, um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre suas cabeças. Agora o ponto muito importante. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações, com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Elohim, Deus, e para o seu trono. Esse filho é Yeshua, né? É o Messias, Jesus Cristo. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que a alimentassem ali por 1260 dias. E houve guerra no céu. Preste bem atenção nessa parte. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão,
E lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E vou terminar por aqui. Se vocês quiserem, leiam esse capítulo completo. E aqui tem coisas muito interessantes que vão retratar esse período atemporal. O que é período atemporal? É o período fora do tempo como conhecemos, dia, semanas, meses, dia e noite, o tempo cronológico, pois o mundo atemporal não existe esse tempo. É tudo um estado de presente eterno, digamos assim. O período temporal é um termo mais, digamos assim, melhor usado do que a pré-existência, porque nós iremos retornar, né? Digamos assim, para essa pré-existência, mas fica algo meio vago para quem não conhece do assunto. Já o período temporal, nós iremos voltar para esse período temporal, né? Só que período temporal e pré-existência são as mesmas coisas, porém período temporal fica de um melhor entendimento, na qual nós iremos retornar para esse período na qual não existe tempo, entende? Então, por exemplo, aqui no versículo 4, e a cauda do dragão, né? E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Aqui, esse trecho vai dizer de terças partes, né? Ou seja, um inteiro que é dividido em três partes, né? Por exemplo, aqui meu dedo é um inteiro. Tem uma, duas, né? Duas aqui no meio, três partes. Então, a Bíblia ela não mostra qual é o número total dessas partes, né? Mas aqui relata três partes, né? Três categorias de anjos. Um que foi fiel, os anjos liderados por Miguel, que lutaram contra o dragão e seus anjos, né? E quando fala do dragão e seus anjos, é outra categoria, que no versículo 4 está mencionando que o dragão arrastou a terça parte. A Bíblia enfatiza que o grande dragão foi lançado. Lançado e arrastado tem significados diferentes, principalmente quando vamos para o original. Antes de dar aqui continuidade para o vídeo, eu quero só ressaltar isso aqui, que a própria Escritura ela nos adverte. Em 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam que Jesus Cristo, vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então, meus irmãos, toda doutrina que nega Jesus como Messias e todo o preço pago que ele teve, nós devemos fugir disso, como a própria Bíblia enfatiza. As pessoas elas tendem a confundir isso com o judaísmo. O judaísmo é uma vertente totalmente distorcida, tanto o judaísmo quanto o cristianismo. O judaísmo vai colocar a salvação meramente pelas obras e rejeitam o Messias. Já o cristianismo, eles aceitam o Messias, mas eles distorcem. Diz que o Messias veio abolir a lei e que é só graça e fé, a hipergraça. Mas a fé sem obras é morta, como Tiago diz. Então, lei e graça não são inimigas. Uma complementa a outra, uma precisa da outra para existirem. Porque não é as obras que irão nos salvar, o legalismo acima da lei, mas é a graça. Porém, a graça exige santificação. E a lei é santa, a lei é pura. Então a lei vai nos ajudar, vai nos instruir para a santificação. Mas sem legalismo e fardos pesados, como os fariseus faziam. Que também é um estudo bem interessante sobre os fariseus. Quem eram esses fariseus? Então vou continuar aqui, vou lá pegar a raiz agora de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Vocês precisam entender
que essa terça parte não é a terça parte que ficou do lado de Satanás, que lutou com Satanás, mas é uma terça parte diferente. E vamos ver o que é arrastar aqui em grego. É suro, que significa arrastar, levar à força. Esse mesmo verbo, esse mesmo Strong 49:51, é utilizado lá no contexto em que Paulo, Saul, ele arrastava homens e mulheres para as prisões, na época em que ele perseguia, né, os cristãos, digamos assim. Então, já para Satanás, a Bíblia ela deixa muito claro isso. Foi expulso e atirado, assim como seus anjos. Expulso e atirado, como vocês podem ver aqui nesses numerozinhos acima, estão indicando o Strong. Então, o expulso e o atirado é o mesmo Strong. Então, eu vou clicar aqui em cima, de abalou, algo assim, eu não sei como se pronuncia. E aqui ele enfatiza lançar ou jogar uma coisa sem cuidar onde ela cai. Ou seja, lançar, atirar, arremessar, entende? Então, aqui tem até um outro significado, mas enfim, é lançar ou jogar, arremessar, ou seja, algo que teve merecimento disso. Já arrastar é algo que não tem necessariamente um merecimento, é algo sem o consentimento da pessoa, né? E essas três partes, uma é a fiel, né, liderado por Miguel, né, o Miguel e seus anjos, os anjos que são liderados por Miguel, Dragão e os seus anjos, né, Satanás e seus anjos. Ali Miguel ele ficou do lado do Criador, ele se posicionou, né, ele foi forte, ele se posicionou do lado do Criador. Já o dragão ele se rebelou totalmente contra o Criador, encheu a medida da iniquidade, do pecado. E essa terça parte das estrelas, dos anjos, que foram arrastados pela cauda do dragão, essas são a terça parte neutra, que infligiram as leis do Criador. E a neutralidade é um pecado também. Aquele que sabe fazer o bem, mas não o faz, esse peca. Ora fosse frio ou quente, mas como é morno estou a ponto de vomitar da minha boca. Então essa neutralidade, essa indecisão, né? Esse ficar em cima do muro é de Satanás, né? Nós devemos nos posicionarmos. Então eu vou pegar aqui agora o sinônimo de indeciso. Sinônimo de indeciso é irresoluto, vago, abalado, ambíguo, insípide, assustado, bambo, desnorteado, dúbio, duvidoso, enleado, flutuante, hesitante, incerto, indefinido, vacilante, suspenso, inseguro, indeterminado, fraco, né? Ó, nesse site aqui, ó, perplexo, indefinido, indistinto, vago, fraco, hesitante, irresoluto, trêmulo, né? Bambo, inseguro, instável, oscilante, vacilante, enfim, todos esses sinônimos aqui. Em um contexto de guerra faz muito sentido, porque nós temos os fortes que têm ímpeto, que vão para cima e vão lá lutar, e temos os fracos, aqueles que hesitam, aqueles que ficam bambo, trêmulos, né? E foi isso que aconteceu conosco. Nós ficamos ali indecisos, vagos, hesitantes, né? E isso foi um pecado. Todos pecaram, destituídos da glória estão. A própria palavra redenção significa recompra, recomprar. Ou seja, como que vai recomprar algo que nunca, entende? Então, assim, está relacionado também com reconciliação. Como que vai reconciliar algo que nunca esteve conciliado? Então, entra também no termo de sermos deuses, né? Porque filho de peixe, peixinho é. Né? No caso, sermos deuses não é que nós somos o Deus Criador, Todo-Poderoso, não. Nós temos a essência divina, a essência do Criador. Nós somos é a mesma coisa aqui nessa terra, que são os filhos dos céus. Nós temos o nosso Pai, né? E nós somos o filho do nosso Pai. Isso é óbvio. Mas nós temos feições, temos características, o temperamento, coisas parecidas com o nosso Pai. Mas nós não somos o nosso próprio Pai. Isso se aplica ao Messias também. Então, isso aqui, né, não é tirar o Messias da jogada, jamais, mas pelo contrário,
É pelo Messias que nós estamos aqui, né? Pela misericórdia do Criador, pelo o sacrifício antes da fundação do mundo, que nós estamos aqui nesse teste, né? Então, houve toda essa questão. No próximo vídeo eu quero entrar na questão do Jardim do Éden, né? Que fica situado no terceiro céus. Mas eu quero pegar aqui o versículo que diz que Jesus ele é unigênito. Yeshua, ele é unigênito. Quando nós buscamos o significado de unigênito em português, por isso que nós não podemos nos prendermos a traduções, porque as traduções elas são feitas com más interpretações, algumas traduções são feitas de forma errônea propositalmente. Então as traduções, não existe nenhuma tradução, não existe nenhuma tradução que seja a mais fiel, a verdadeira. Não é João de Ferreira Almeida, não é a Corrigida Fiel, não é King James, não é nenhuma. É o original, partindo para o Strong, partindo lá para a Bíblia hebraica. Então aqui, ó, o que diz que quem nele crê não é julgado, o que crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Tá, vamos pegar aqui. Unigênito, Strong 34:39. No português, unigênito significa único gerado, único filho. Mas, no grego, significa monógenes. É monógenes, no caso, unigênito. Mas não significa único filho, mas significa único do seu tipo, exclusivo da sua classe. Entende? Então, o Messias, ele foi o único da categoria dos anjos fiéis que se dispôs a se sacrificar por nós. O haja luz lá de Gênesis, né? Que foi o que permitiu com que o Criador restaurasse todas as dimensões, todos os céus, para que nós pudéssemos participar aqui desse teste de carne e sangue. Então, o sacrifício do Messias, ele é antes da fundação do mundo. Então é importante nós termos isso. As próprias parábolas, o Yeshua mesmo, ele veio trazer esse conhecimento da pré-existência, do período temporal, que na verdade essa Israel terrena, não a Israel geográfica sionista, né? Que foi fundada ali como Estado geográfico, mas a Israel da Bíblia, a Israel que está ali, toda a história narrada na Bíblia. Essa Israel ali é o povo que o Criador se revelou para eles, né, do faraó, que Moisés foi lá, resgatou eles, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Todos esses eventos bíblicos só apontam para essa Israel celestial, a nossa pátria celestial. Tem vários versículos aqui, mas eu não separei todos, né? Separei esses aqui que são os mais importantes, digamos assim. Mas tem vários versículos, né? Versículos que diz que nós somos peregrinos, se eu não me engano é em Hebreus, que somos peregrinos, que se soubéssemos da pátria que tínhamos saído, talvez teríamos a chance de retornar para lá, né? Devido a apagar as nossas memórias ali no líquido amniótico, né? termos a nossa memória apagada e nós não termos essa memória, essa consciência, né, se torna um teste mais genuíno. Nós fazemos o teste não por medo ou por saber que iremos ser punidos, mas por amor genuíno ao Criador, né? Saber é fazer tudo isso de forma genuína mesmo, com amor, não por medo, não por essas questões, né? Que não seria, se nós tivéssemos a memória, não seria um teste genuíno. Então, meus caros, eu quis trazer esse vídeo. Posso me aprofundar em vídeos mais futuros, trazer mais embasamento, mais materiais, mas isso é um conhecimento antigo, conhecimento que não foi inventado pela minha cabeça ou por irmãos que estudam de forma muito mais profunda, mas é um conhecimento que está presente em toda a Bíblia, em toda a Bíblia mesmo. E quando nós iremos com essa visão, nós vemos muito mais sentido em todas as coisas. Isso dá muito mais seriedade, profundidade para a Bíblia. E só enaltece o caráter do Pai, do Abba, do Criador, de Deus, de Yahweh, que Ele é justo, né? E cada alma paga pelo seu próprio pecado. Então, basicamente é isso, meus caros. E Yeshua, Jesus, ele tem um papel muito fundamental. Se não fosse por ele, nós seríamos condenados. O Criador teve misericórdia de nós.
porque nós não enchemos também a medida da iniquidade, mas Ele nos concedeu uma chance para não sermos punidos junto com esses seres caídos que se rebelaram contra o Criador, que encheram a medida da iniquidade. Mas Ele teve misericórdia de nós. Essa guerra celestial foi pausada, por isso que haverá no fim dos tempos o Armageddon, né? E são coisas que o sistema religioso, de forma rasa, né, enaltecendo o templocentrismo, né, são bem parecidos com os fariseus, né? Eles não vão tratar disso. Na verdade, vão tratar como heresia, como, né, blasfêmia, assim como os fariseus faziam com Yeshua, com Jesus, né? Blasfêmia porque ele dizia que era o filho de Deus, né? Que pai era Deus era o pai dele. Então, as coisas só se repetem. O próprio Messias ele disse que isso iria acontecer, né? Então é isso aí, meus caros. Shalom do Criador. Próximo vídeo eu quero trazer o que realmente aconteceu no Jardim do Éden. E vou atualizando, né, os conteúdos mais para frente também. Eu posso trazer mais detalhes para esse vídeo. Eu somente quero abordar esse conteúdo para iniciar mesmo os vídeos aí no canal, com o auxílio do Criador, né, com o Criador me guiando, porque eu não quero mérito, não quero honra, não quero nada, mas eu quero que somente o nome do Criador e o nome de seu Filho amado, Yeshua, o Cordeiro Pascal, né, o Santo Cordeiro, o sangue que derramou seu sangue, né, para nos salvar. Então, meus caros, toda a honra e glória para o Criador Yahweh Tsevaot, e seu Filho amado Yeshua HaMashiach, por nos conceder essas revelações, né, pela retirada do véu que vem acontecendo nos últimos tempos aí, né. Trago tudo nas mãos do Criador e desejo a Shalom de Yahweh, a Shalom de Yeshua a todos vós.